Olá, que bom estar mais uma vez aqui com você. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo para falar sobre mulheres, ok? Somos especialistas aqui em mulheres. Hoje nós vamos falar sobre mulheres egocêntricas, não são felizes. E para isso eu trouxe aqui ex-mulheres egocêntricas. Glória a Deus. E que vão testemunhar e compartilhar. Porque nosso alvo aqui é que você seja uma mulher feliz ou que você seja uma pessoa feliz. Porque esse também é o propósito de Deus para cada um dos seus filhos. E eu tenho aqui comigo essas mulheres incríveis, né? E eu quero já apresentar aqui, dar as boas-vindas a Dalva. Obrigada, pastora. Uma ex-egocêntrica aqui presente. Amém. Aqui Marília também ao meu lado. Segunda ex-egocêntrica, para a glória de Deus, nova criatura. E ali Valéria, que está conosco. Olá, em nome de Jesus, repita comigo, eu não sou egocêntrica. Ok, vamos descobrir isso aqui daqui a pouquinho. Bem, eu quero pedir aqui também, a Valéria para deixar aqui uma informação importante para você sobre onde e como o programa Batom e Bate-Papo é exibido, tá bom? Então, nós também transmitimos pela Rádio Vinha e na faixa, 91.9 do FM e pelo portal vinhafm.com no sábado às 10 horas, no domingo às 8 horas e na quarta-feira, 20 horas à noite. Nós também transmitimos pelo Instagram da Pastora Márcia, @Pastora Márcia Silva, 9 horas no sábado e também no YouTube. Só que no YouTube são às 10 horas. Você tem muitas opções para desfrutar dos nossos conteúdos. Amém, que ótimo. Bem, a gente vai começar o nosso bate-papo trazendo para você aqui uma história. Vou pedir aqui a Marília, ela vai pegar o nosso cartão rosa aqui, que traz uma história sobre um exemplo de um perfil de uma mulher egocêntrica. Uau! Fique atenta à história, hein? Certa vez, uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos estava em um restaurante com seu marido, que era, na época, o presidente dos Estados Unidos. Quando, de repente, eles foram recepcionados pelo dono do restaurante, que, por coincidência, era um ex-namorado da primeira-dama. Depois que ele se retirou, o presidente comentou com a sua esposa assim: bem, se você tivesse casado com ele, agora você seria dona de um restaurante. Ela, por sua vez, o corrigiu e disse: não, na verdade, se eu tivesse me casado com ele, agora ele seria o presidente. Uau! Essa história é ótima. Pelo menos para a gente rir, né? Sim, sim. Bem, vamos pedir aqui a Dalva para ela ler para a gente nosso cartão azul, que traz aqui um conceito sobre esse termo, egocentrismo. O dicionário define, pastora Márcia, egoísmo como amor excessivo a si mesmo. Alguém que, sem consideração aos interesses alheios, aos interesses do outro. Mas o que a Bíblia diz sobre o egoísmo? Vamos ver, Filipenses 2, 3, 5. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Olha, o conceito é muito bom, a história é muito boa, mas na hora que a gente coloca a palavra, ela é um divisor de águas, não tem como, porque ela realmente é cortante, né? E ela nos dá realmente com clareza o que é o Espírito de Cristo. Eu gosto desse versículo porque ele fala que nós temos que ter o Espírito de Cristo. Com certeza, o Espírito de Cristo não é o egoísmo. Não. E eu gostaria, então, de começar esse bate-papo aqui falando sobre esse tema, né? Mulheres egocêntricas não são felizes. Agora, o contrário de amor nem sempre é ódio, mas o egocentrismo, que é essa busca constante, né, do prazer próprio, de colocar os interesses pessoais à frente, né, do interesse do outro.
Então, eu queria perguntar aqui primeiro, né, para Valéria. Você concorda com essa afirmação, Valéria? Às vezes o contrário do amor é o egocentrismo. Sim, pastora. Por quê? Porque o amor é simbolizado por tudo que Cristo fez por nós. Então, quando Cristo está no centro, você vai manifestar o amor. Mas quando o egocentrismo significa colocar o eu no centro. Então, nunca o outro. E nós sabemos, né, que e a vida cristã é altruísmo. É o outro no centro. E quando nós colocamos o conceito que a Bíblia dá de amor, Isso. em 1 Coríntios 13, Uhum. eu gosto muito uma parte do versículo 5 que diz: o amor não se conduz inconvenientemente Uhum. e não procura os seus interesses. Então, esse conceito de amor aqui nos confronta. Sim. Então, eu acho que essa afirmação, mulheres egoístas não são felizes, ela é verdadeira. Você concorda? Sim. No Marília? final do versículo que a Dalma leu ali em Filipenses, fala, né, que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. É tão simples. Qual que foi o sentimento, né? Isso. Ele não foi egoísta. Lá na cruz, a última pessoa que ele pensou foi em ele mesmo. Pensou em nós. E esse espírito habita em nós, né, pastora Márcia? Ele nos capacita a viver uma vida não egocêntrica. É Mas verdade. é muito difícil as pessoas identificarem que elas são egoístas, né? Assumirem, né? Assumirem. Assumirem. Porque elas, o centro do egoísmo é buscar os meus interesses. Aham. É o que eu gosto, é o que eu quero. É as pessoas me veem, as pessoas me reconhecerem. Só que às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de assumir. Eu sou. Aham. É por isso que precisa da palavra. É. Uhum. Acho que a palavra de Deus ela é esse espelho. Exatamente. Quando você olha para a palavra, então você vai ter ali o padrão de Cristo. É. E é claro que nem sempre, né, o que nós vemos ali, o nosso retrato, é Cristo. É. Agora, quando nós falamos de mulheres egoístas, né, vamos falar um pouquinho aqui do perfil dessa mulher, porque é como você falou, né, Dalva, é difícil reconhecer. Uhum. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas fulano é egoísta, né? A outra concorda, é mesmo. Mas às vezes ela também é. É. Então ela não consegue, como se diz, aquela velha frase, né? Não se enxerga, né? Uhum. Então, vamos dar aqui algumas dicas. Qual que é esse perfil de uma mulher egoísta, Marília? Acho que a mulher egoísta é aquela que quer sempre ter a razão. Uhum. É aquela que não gosta de ser confrontado. Por quê? Porque quando é confrontado, toca, né, no eu. Então, o egocentrismo é o que? É o eu no centro, como a pastora Valéria falou. Então, quando é tocado, o eu no centro significa que eu realmente tenho a razão, eu que mando. E quando sou contrariada, a coisa fica feia. Então, uma das maiores características que eu vejo, além de ser, né, do que foi falado aqui, de só pensar em si, é aquela mulher que sempre quer ter razão, que não suporta ser confrontada. Que Você era assim, Marília? era, pastora. Oh, infelizmente. Deus. Olha, eu creio que isso é um processo, né, na nossa vida. Quanto mais revelação da cruz nós temos, de Jesus, que nós somos crucificados com Ele, que vivemos uma nova vida, menos egoístas nós somos. É verdade. Porque mais nós verdade. vamos nos assemelhar com Cristo, né? É verdade. Agora, esse perfil da mulher egoísta, né, querer ter razão, isso é verdade. Isso é um perfil assim muito moderno, né? Porque antes a mulher era um pouco limitada por muitas questões, né? Uhum. Questão cultural, questão da época, Exato. família e outras coisas também que restringia. Agora hoje não, a mulher ela tem voz. Uhum. Então ela fala o que ela quer, ela fala o que ela pensa. Agora, nós não estamos falando do perfil dessa mulher do mundo, mas a mulher de Deus. Uhum. Mulher que tem o Espírito de Cristo. E aí, Dalva, como é que é essa mulher? Essa mulher que hoje nasceu de novo, mas ainda tem esse perfil egoísta. O que você identificaria, além disso que a Marília falou? Perfil de uma mulher egoísta. Ela nunca quer tomar a cruz, em situação alguma. Eu tive um exemplo muito claro uma vez, que eu estava dando uma aula
E eu falei na aula que a gente precisava andar pelo caminho da cruz, que Aham. às vezes, tomar o dano para si, né? Sofrer o dano. Sofreu dano. E aí a mulher levantou e falou, por que eu? Sempre eu. Ninguém toma a cruz, só eu que tenho que tomar a cruz. É famosa essa frase. Então, assim, às vezes, essa dificuldade de nunca sofrer o dano, sempre Aham. querer estar por cima, né? Aham. E às vezes leva para esse lado também do vitimismo, né? Isso. Sempre eu? Por que só Isso. eu? Isso. Então eu sempre sou a Exatamente. vítima, eu é que tenho que pagar o preço. Isso. Eu acho que isso retrata realmente o egoísmo que ainda está ali. Eu acho que é como se fosse assim, aquele velho homem, né? Aquela natureza antiga que está ali resistindo para não morrer. Militando Exatamente. contra o espírito. Agora vamos falar um pouquinho aqui de expressões. Eu acho que a Dalva falou aqui de uma expressão, e é verdade. Então, às vezes, tem aquela fala que é bem próprio, né, de alguém egoísta. O que você colocaria aqui, Valéria? Uma fala, uma expressão egocêntrica, né, do tipo: eu disse para você não fazer isso, mas você não me ouve. Né? Isso é muito claro, né? Eu não sei se esse exemplo da Dalva cabe aqui, mas eu acho que essa expressão egocêntrica é aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Eu falei, mas você não me ouviu, você nunca me ouve. Eu te disse. Essas expressões é muito próprio, né? Muito O que próprio. normalmente as mulheres falam? Sim. É o que a pastora Marília falou, ela quer ter razão, ela quer ser o centro das atenções. Você sabe outra coisa assim que eu percebo em mulheres egocêntricas, pastora? É que nunca admite erro. Nossa, é muito ruim lidar com pessoas egocêntricas, e infelizmente a gente lida, até na igreja. Pessoa que está sempre se justificando, quer dizer, até diante de uma situação onde é impossível, Que é um fato, né? que é um fato, ela rebate o fato. Ela dá uma desculpa. Uma desculpa, tá Sai pela sempre se tangente. excusando. Uhum. Não, é porque sempre o outro, aquela pessoa que põe culpa no outro. Às vezes algo deu errado, que era de sua responsabilidade, mas é mais fácil culpar o outro. Eu acho que essa é uma questão de uma Aham. mulher egocêntrica. É porque quando a gente fala do egoísmo, às vezes muitas mulheres pensam que é aquela atitude muito extrema. Aham, mas Né? às vezes Como a é Dalva fino, falou, né? que não quer tomar a cruz. Mas às vezes é uma atitude assim sutil, É. como você está falando. Uhum, Que a pessoa realmente assim, ela tem dificuldade em assumir. Ela exatamente. fala, não, de fato eu errei. Não, de fato não foi bom isso. Falta de Não, essa humildade. colocação aqui não foi própria. É verdade. E essa Aquela frase que a questão- senhora falou, você nunca me ouve. Né? Eu sempre falo, você nunca me ouve. Fatalismo, né? Não, o que ela O está nunca me ouve não é verdade. Primeiro, já não é verdade. Segundo, é que a opinião dela sempre está certa? Nem sempre. Por que o marido tem que ouvi-la sempre? É verdade. Porque às vezes ela está julgando que ela está sempre certa e o marido sempre errado. Eu acho É uma que frase também- que normalmente a mulher fala pro marido, né? Você nunca me ouve. Eu acho que querer também ser visto. Né? Nós lidamos com mulheres no discipulado e às vezes eu preciso mostrar. Pastor, isso é uma obra do Espírito É Santo. verdade. Que a pessoa não se enxerga. Ou não se enxerga, não, ela se enxerga demais. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa do discipulado que saiu, sabe, assim, sem motivo. Depois que eu saí, ninguém me viu, ninguém me cumprimentou. Eu falei, mas você é maravilhosa demais, né? Você tinha que ser vista. Porque a pessoa, a atenção tem que ser nela, o reconhecimento tem que ser ela. Foca ela. Né? Só que ela não se Não, vê. e se alguém até se desculpa, falou, desculpa, não vi você. Ela não aceita Não também, acredita. porque ela não acredita que Não a pessoa aceitar não desculpa. viu. É verdade. Vamos falar então um pouquinho sobre isso, Valéria? Né, essa questão. Segundo a psicologia, até anotei aqui, eu quero fazer essa colocação. Não significa que ela é totalmente verdadeira, mas, segundo a psicologia, nós tendemos a criticar no outro aquilo que nós não toleramos em nós mesmos. Olha só, é o que a gente pode chamar de projeção, né? Você não tolera em você, mas você acaba criticando no outro. Então, toda acusação, no fundo, acaba sendo uma confissão de culpa. Eita, vamos falar isso aqui no casamento. Porque muitas vezes no casamento, muitos casamentos parecem mais um tribunal. Onde a pessoa é acusada, julgada e condenada. Agora, e sem direito à defesa. Como não? E sem direito à defesa.
É ótimo. Agora, como nós estamos falando aqui de mulheres, o nosso alvo é edificar você, para que você possa ter esse espírito de Cristo. Amém. Sim, Que é o propósito mesmo da palavra de Deus. Esta é uma obra do Espírito Santo em nós. totalmente. Mas nós temos que contribuir, não é verdade? Sim. Para você ser liberto disso, desse egoísmo, você tem que chegar, fazer oração e falar: Senhor, eu sou egoísta, me perdoa, me transforma. Se não reconhecer, não tem como. É. O que você acha dessa afirmação, Valéria? Então, será que criticar no outro aquilo que nós não toleramos em nós, você já percebeu em algum momento isso na sua vida? Já Sim? percebi algumas vezes. E você sabe que enquanto Deus não derrama luz, enquanto você não tem um padrão que é a palavra, para você saber que você está fora do padrão, né? E tentar, é se ver. É igual o que vocês falaram aqui, alguns de vocês falou espelho. A gente tem que ter um espelho, a gente tem que ter um modelo. Muita gente fala que quer modelar Cristo, mas assim, Está fora do molde. tá fora do molde. Por isso, Eu acho que essa coisa de modelar, quando a gente fala de molde, é bem claro. É sim. como se o Senhor fosse um molde redondo, Uhum, não é? Porque o redondo, o círculo, fala do infinito, né? Aquilo isso. que é completo, que não tem início nem fim. Mas, de repente, o seu molde é quadrado, não dava para um quadrado dentro do círculo. Aí vai Não, ter você tem que pegar esse quadrado e ir modelando. Mas o círculo é o molde. E às Mas- vezes tem que tirar, às vezes tem que Mas a acrescentar, mulher egocêntrica, ela tem dificuldade de se deixar ser moldada, de permitir. de permitir esse molde, né? Então precisamos da luz de Deus. É, pastor. Agora, é muito importante a gente dar testemunhos. Então, mas me fala então em relação a isso. Isso não é uma maneira da mulher se ver, essa mulher que é egoísta, aquilo que ela está condenando ou criticando, às vezes, no marido, Pode ser o mas que é ela algo que ela mesma não é. tolera em si mesma. Exatamente. Você Aí ela acha que isso é projeta no verdadeiro? outro. Você acha que é Eu creio verdadeiro, que marido? se aplica em algumas situações. Eu acho que, na verdade, a pessoa, ela, quando ela acusa, ela já assumiu, né, o seu primeiro papel ali de culpa. Uhum. Porque se ela ficasse calada, mesmo que o outro tivesse errado, daria mais certo que ela falar. Uhum. Não é verdade? Não dá para gente aqui um exemplo, uma situação, talvez que você acompanhou de você mesmo, tanto você como Valéria, para a gente poder tornar isso mais claro aqui. Posso Como dar que um isso exemplo, acontece pastor? mesmo no relacionamento? Sim. Essa questão de criticar o outro, a crítica já fala assim, que eu quero apontar o que o outro tem errado, Aham. né? E eu não vou olhar o meu erro, eu vou olhar o Sim. do outro. Uhum. E eu estava aconselhando, né, uma esposa, e ela sempre me falava os erros do marido. E um dia eu pedi para ela escrever. Eu falei, então você vai escrever no papel quais são os erros que você identifica nele e os seus. E ela me trouxe 2 papéis. O do marido quase tinha branco. 3 folhas. E o dela tinha meia, metade de uma folha. Tá e aí bom, eu então. perguntei Já para tá ela, eu falei assim, mas você só identificou esses erros? Aí ela falou assim, é porque o meu marido, ele é muito pecador. Oh, Deus. Então, Ele erra mais. ele erra mais. O crítico, ele tem essa característica. Ele vê com muita facilidade, ele é muito duro ao identificar o outro. Mas ele é muito manso com ele e ele não identifica, justifica os seus erros também. Com ele é bem benigno, Sim. compassivo, mas com Sim. o outro ele é duro. Sim. Né? Isso realmente, Implacável. né? infelizmente, isso acontece mesmo. Agora, ao falar dessa questão de mulheres egocêntricas não são felizes, expor a falha do outro é uma atitude de alguém que é muito egoísta. Uhum. Porque uma forma dele se mostrar bom é desqualificando o outro. É. Uhum. Uhum. Então, normalmente isso no casamento. Às vezes, quando expor a falha do outro é uma maneira também de mostrar as suas virtudes, né? Sim. Então, são atitudes do egoísta. Ou seja, exaltar a si mesmo, diminuindo o outro. Uhum. Você acha que isso é fato, Valéria e Marília? É fato. Não, as mulheres, porque mulheres você quer- egoístas normalmente agem assim. Agem assim, porque às vezes você quer aparecer. Então é melhor diminuir o outro, porque aí o seu brilho aumenta, né? Jogar na conta do outro. Sabe, é o contrário do que Cristo ensina.
É totalmente porque interessante que nós não estamos mais na lei e no Novo Testamento não tem mandamentos. Uhum. Mas você sabe que o Novo Testamento, quando Cristo falou, se tiver que resumir toda a lei dos mandamentos, fica com 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Essa questão de expor falhas, né? Quando você ama, você quer cobrir, né? Exatamente. Sim. Mas quando você é muito egoísta, você quer expor. E tem mulheres que elas não se constrangem em falar do defeito do marido, da falha dele em público. Nós lemos aqui, né, em 1 Coríntios 13, que fala que o amor não age inconvenientemente. Tem algumas colocações que são inconvenientes. Sim. Inconvenientes. Eu me lembro uma vez de um irmão já de idade, ele estava comentando comigo e ele queria que eu conversasse com a esposa do líder de célula. Porque o líder de célula, que era o marido, ele era uma pessoa simples, mas ele compartilhava o que estava na revista. Ele lia, falava de uma maneira simples. Mas a mulher era muito assim, muito líder. E certa vez, na reunião da célula, ela, muito impaciente, foi lá, pegou a revista da mão dele e falou, não, deixa que eu mesmo leio e falo, porque você não sabe explicar. E aí ela fez ali a colocação dela. E aquele irmão achou aquilo muito feio, muito impróprio. Então, isso é literalmente expor as falhas do outro. Sim. Então, Marília, como que a gente poderia falar para essa mulher que às vezes ela não percebe, mas ela está fazendo isso? E isso é um perfil de alguém egoísta, né? Alguém que quer se mostrar, mas diminuindo o outro. Pastora, é muito comum, infelizmente, né? Nós que cuidamos de mulheres, e eu gosto muito, muito do Salmo 100, como é que é? 100, verso 23. Me ajuda aí. Sim, o que ele fala Ele mesmo? fala, sonda-me. 139, verso 139. Salmo 139. 139, verso 23. Uhum. Sonda-me e conhece-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos verdade. caminhos eternos, veredas eternas. Significa que nós não conseguimos nos ver, pastor, mas é preciso orar e pedir, Senhor, É o verdade. Senhor que me conhece, É Deus me vê, que mostra. me mostra. Porque às vezes, pastor, no aconselhamento, você fica ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, a pessoa não entende, é preciso orar. É preciso orar para que realmente o Espírito de Deus mostre. Eu já tive muitos exemplos no discipulado, assim, que eu via um espírito mesmo me confrontando, me intimidando, Verdade. né, um espírito de rebeldia comigo. E a pessoa não via. E eu, assim, eu estava cansada. Muitas vezes até tinha procurado. Eu fui orar, fui jejuar. O Senhor mostra para ela. Ai, mas graças a Deus, Deus mostra, né? Então, nós precisamos lançar a mão verdade. disso, do Espírito Santo que mostra. Porque uma vez que Deus mostra... O Salmo diz assim, eu vou ler só 2 versículos aqui. Salmo 139, isso que a Marília mencionou. Sim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos e esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E eu vou acrescentar aqui o meu falar. Sim. Porque Realmente. você vai orar e declarar essa palavra, você vai falar, Senhor, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Então o Senhor sabe quando eu falo de maneira imprópria. Sim. Então o Senhor sabe de atitudes egoístas, a maneira como eu me comporto, como eu ajo. Essa é uma oração. Exatamente. É só você aplicar isso na sua vida. Agora, essa questão de expor falhas, de fato é uma atitude egoísta. Mas tem uma outra, que vocês mencionaram aqui, mas eu queria voltar nela, porque é importante. Fazer o outro se sentir culpado. A Valéria mencionou aqui no início, quando a pessoa não assume a culpa. Mas se ela não assumir a culpa, às vezes ela também faz o outro se sentir culpado. E isso é muito comum no casamento, né? É muito comum. Falta Então, humildade. o que está por trás disso? É aquele vitimismo que nós falamos? É o egoísmo também? Quando você quer que o outro se sinta culpado, e tem gente até que gosta disso, né? Ela quer ficar bem na faz fita, né? ela quer que o outro se sinta culpado. Como que isso acontece, né? No casamento. Dalva, você que é especialista em casais. É bom quando o outro se sente culpado, porque ele fica endividado, né? Ele está te devendo. Eu acho que ele se torna refém, né? Refém. Você tem algo na mão como uma promissória que você vai cobrar.
Então, quanto mais culpado ele se sentir, mais na sua mão ele vai estar. Uhum. Então, a maioria das mulheres sabem disso e fazem isso com os maridos. Agora, dá um exemplo de uma maneira bem prática, que normalmente a mulher que é egoísta, ela faz isso. Tem tantos exemplos, eu vou falar um. Que Eu também vou falar um. Se a gente vai concordar. Fala o seu. Teve um exemplo que eu falei de uma mulher que se sentiu culpada, que ela fez o marido se sentir culpado, e ela falou para ele o seguinte: nós vamos para as férias. Eu quero ir para a praia, você quer ir para a fazenda. E entrar num consenso, foram para a fazenda, que era o gosto do marido. Quando chegou lá, ela ficou as férias inteiras falando para ele: tá vendo? A praia que é bom. Olha o mosquito. Olha a vaca de manhã tirando sono. Aí ela começou, é uma coisa tão simples, que era as férias. Mas ela Ela ficou culpou tentando ele provar para ele. o tempo todo que ele estava errado e ela estava certa. Mas sabe uma maneira que a mulher faz o marido se sentir culpado? É quando ela chora. Uhum. Porque existe o choro que é espontâneo mesmo, às vezes numa situação ali que a pessoa não consegue segurar. Mas tem mulher que ela faz isso de propósito. Vira uma moeda de Ela troca. chora para provocar no marido uma reação e ele se sentir culpado Uhum. porque ele falou alguma coisa, ele fez alguma coisa. Ou deixou de fazer, né? E aquilo acaba sendo de fato um hábito É verdade. e acontece sempre, né? Sempre tem situações desse tipo que se repetem. Isso é muito ruim. Ai, É como verdade. eu amo Porque que é uma gosta. maneira de fazer o culpado, sentir o culpado. E às vezes também quando ela simplesmente se cala, né? Aí o marido chega em casa, ela não fala nada, ela continua sem falar nada. E aí ele já fica pensando, o que eu fiz de errado? Sim. Uhum. Aquela famosa frase que o marido fala, eu fiz alguma coisa? Me Aham. fala Isso disso. isso já aconteceu com você ou não? Claro, é. Claro. Então, isso também é uma maneira dela fazer ele se sentir culpado. Sim ou não? Vitimismo. Sim. Mentiroso. Você já aconselhou mulheres assim, Valéria? Já aconselhei mulheres assim e já presenciei maridos assim. Uma coisa Se diferente. Se sentindo culpado sem saber por Me quê. sentindo muito culpado, porque a mulher, ela nunca se adequava a nada. E ela falava, não, mas é o meu marido, mas é o meu marido. E você sabe que tem alguns casamentos, pastora, que eles parecem uns tribunais, né? É verdade. Nossa, assim, e comparação, mulher que fica se comparando porque ela quer se destacar. Ela não tem que comparar. Cada um tem o seu Você lugar fala se comparando com o marido. com o marido. Eu já vi mulher que tem inveja do marido. Uhum. Inveja da posição do marido. Né? Eu aconselhei uma por muitos anos e eu orei muito por ela. Falei, querida, você quer pôr o seu marido numa posição menor para que você suba o degrau da fama. O melhor seria se ela tivesse orgulho dele. Orgulho, E admiração pela posição dele. E foi muito ruim, porque essa pessoa, ela me isolou da vida dela. Uhum. Ela falou, você nem é pastora, você jamais falaria assim com um membro. Então, assim, eu senti o que o marido sentia, porque ela me acusou muito, sabe? Uhum. Todas as vezes que eu ia orar com ela me acusava. Ela falava, você não pode falar isso pra mim. Eu acho que é porque eu toquei no ponto que... Acessível. É. Uhum. Também porque Olha, às vezes ninguém falava existe. isso, né? Às falava vezes isso pra ninguém nunca você. confrontou assim, né? Agora, a gente precisa realmente chamar aqui essas mulheres de Deus que nos ouvem, que querem realmente avançar na sua vida, no seu casamento também. Porque existe hoje uma cobrança muito grande por parte da sociedade, Tudo. dessa cultura moderna, da mídia e tantas coisas, para que a mulher seja algo. É. E eles mostram para a mulher aquela mulher bem-sucedida, é aquela mulher de negócios, é uma mulher que tem uma empresa, ou que trabalha, que tem uma posição, que tem o seu próprio dinheiro, sua conta bancária. E assim, desqualifica completamente Uhum. a esposa, a mãe, Isso. a dona de casa, aquela que edifica a família. Uhum. E isso não está na Bíblia. Uhum. E muitas mulheres se tornam mulheres egoístas, como você falou, e ela fica o tempo todo disputando com o marido. Isso. Se o marido é bem-sucedido, ela quer ser também, É. mas ela não se vê bem-sucedida junto com ele. Não joga no mesmo time, né, pastora?
O problema de muitas mulheres é que elas querem o lugar do marido, a liderança do marido, a posição Ela do quer ser marido, elogiada como ele é. como É ele é. isso. A Bíblia é muito clara a respeito dos papéis de cada um dos cônjuges, né? Uhum, Mas às vezes a mulher ela não quer ser auxiliadora, ela quer ser a líder. uhum. Ela não quer estar do lado, ela quer estar na frente. Então, ela nunca vai auxiliar o marido, porque ela está sempre disputando com ele a posição. Isso é muito ruim. Agora, eu quero colocar duas coisas aqui. Eu vou fazer duas perguntas que eu acho que são muito importantes, porque traduz isso que nós estamos falando sobre a mulher egoísta. Normalmente, a mulher egoísta, ela não dá ao outro, ou às vezes ali, né, no caso, no casamento, o cônjuge, a oportunidade de se retratar ou de pedir perdão. Uhum. Né? Agora, como lidar com isso no casamento? Né? Queria pedir aqui Marília para falar sobre isso. Essa pessoa que ela é egoísta, Valéria falou de uma pessoa, né, que ela foi tentar ajudar, mas que deu um efeito contrário. Foi. A pessoa se voltou contra ela. Então, às vezes, é uma atitude da pessoa egoísta. Ela é tão egoísta que mesmo quando o outro erra e vem pedir perdão, às vezes o marido, ela não dá Uhum. oportunidade de retratar. O que você falaria para essa mulher? Eu falaria, minha querida, vai ler Lucas 14:11, que está escrito: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Uhum. Por quê? Porque o nosso maior exemplo, pastora Márcia, é Jesus. Nosso maior exemplo de abrir mão da sua vontade, da sua razão, está escrito lá em Filipenses 1. Ele sendo Deus, né, não agiu como Deus, ele veio como homem, morreu numa cruz, como servo. Então, é o que nós precisamos. Precisamos mostrar a cruz. É lógico que isso é uma obra do Espírito Santo. Mas enquanto ela estiver querendo ser exaltada, Deus vai resistir a ela. Porque É. Deus resiste o soberbo. Agora, Isso é ela verdade. precisa Por isso que entender. não é feliz. Por isso. Porque Deus ué. existe. Porque se ela se humilhar, Deus vai Não, e se a exaltar. pessoa pensar também que a dívida dela era muito maior, Era, Uhum. a exatamente. dívida com Deus era muito maior, por que não perdoar uma dívida tão pequena? Uhum. Né? Pastor, E liberar o perdão para essa se pessoa? eu não der a segunda chance para ninguém, para o meu marido ou para quem errar contra mim, o que vai ser da minha vida? Porque eu vou precisar de uma segunda chance Com também. certeza, vai chegar a sua hora, né? Vai chegar a minha hora. Com certeza. Olha, eu quero fazer aqui a pergunta-chave para que cada uma de vocês encerre deixando essa resposta. Porque nós estamos falando hoje, mulheres egoístas não são felizes. E comentamos aqui muitas coisas que definem, né, o perfil dessa mulher e aquilo que a Bíblia fala também. O padrão para nós é Cristo. E a Bíblia fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que Cristo. Então, o egoísmo não está aqui Que haja em incluído. vós o mesmo Agora eu sentimento. quero perguntar para cada uma de vocês aqui, vou começar aqui com a Valéria. Por que que mulheres egoístas não são felizes? Valéria. Elas têm dificuldade de perdoar e de ver que elas também erram. É verdade. Marília. Porque mulheres egoístas, elas estão no centro. Enquanto ela estiver no centro, ela não vai ser feliz, porque ela é imperfeita, né? Porque ela não tem realmente ali a razão que é Cristo. Então ela tem que sair do centro e colocar Cristo no centro. Amém. Dalva. Porque mulheres egoístas são o tempo todo insatisfeitas, porque elas nunca vão achar satisfação, porque elas é um buraco negro, né? Nunca vai chegar ao fim, e as pessoas vão se afastar dela. Ela vai ser infeliz. Olha só, então eu vou contribuir aqui, vou concluir aqui com minha fala também. Eu acredito que mulheres egoístas não são felizes porque elas são controladoras. Uhum. E mulheres felizes são aquelas que são controladas por Deus. Amém. Isso é algo que nós temos que aprender, ok? E nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema daqui a pouquinho. A gente vai dar o nosso intervalo, vamos aqui passar um vídeo para você, ok? E vamos voltar daqui a pouco falando desse tema tão importante. Por que mulheres egoístas não são felizes?
Estamos de volta, falando hoje do tema Mulheres egocêntricas não são felizes. Esta é uma afirmação verdadeira e é também uma afirmação bíblica. Nós compartilhamos aqui muitas coisas interessantes sobre esse perfil dessa mulher, né, egocêntrica. E eu me lembrei também de uma história muito engraçada, não sei se você conhece, tem um cartoon que é de um gato, ele chama Garfield, e o perfil dele é de alguém egoísta. E ele, então, certa vez, sempre falando de si o tempo todo, e depois de falar muito tempo sobre si mesmo, ele vira para o outro gato e diz assim: "Ah, eu estou cansado de falar de mim. Agora você fala de mim." Olha, infelizmente muitas pessoas se comportam assim. Acho que essa historinha foi feita justamente para retratar uma pessoa muito egoísta, mas que muitas vezes não se enxerga. E esse é um dos perfis, né, daquele que é egocêntrico ou egoísta, porque ele não se vê. E nem se você tentar mostrar para ele, ele não vai aceitar. E hoje nós estamos falando aqui especificamente da mulher. Então, como que é essa mulher quando ela é egoísta? Como que é o relacionamento dela? Qual que é o perfil desta mulher egoísta? Bem, o perfil de alguém egoísta é de alguém centrado em si mesmo. Até porque a palavra egoísmo começa com ego. E é exatamente o que significa. É colocar o ego no centro, ok? Então, tudo gira em torno do eu, do seu eu. Se você observar, até as frases dessa pessoa começam com o eu, do tipo: "Ah, eu penso isso. Ah, eu acho aquilo. Ah, eu quero isso." Então, ela está tão acostumada a falar de si que ela nem percebe mais as suas expressões. Agora, quando essa pessoa ela é realmente controlada pelo eu, os seus relacionamentos são muito difíceis, inclusive o casamento. Sabe por quê? Porque pessoas egoístas costumam ser muito duras com o outro, mas às vezes ela é muito compassiva consigo mesma. Então, para ela, tudo é normal. Então, ela espera que as pessoas sempre compreendam as suas fraquezas, suas dificuldades, seus erros, mas com o outro, não. Com o outro, ela é sempre firme, sempre dura. Então, esse é um tipo de atitude que normalmente acontece, mais ou menos, o pensamento dela é assim: quando os outros não fazem nada, é porque eles são folgados. Agora, quando ela não faz nada, é porque ela está cansada. Ou então, quando os outros falam de si mesmos, é porque eles são muito vaidosos. Agora, quando ela fala de si, é porque ela precisa desabafar. Quando os outros se esforçam para serem agradáveis, é porque eles têm uma segunda intenção. Mas quando ela age assim, é porque ela está sendo gentil. E ainda tem mais. Quando os outros prosperam, é porque eles tiveram sorte. Agora, quando ela prospera, é porque é fruto do seu trabalho. Veja, será que tem pessoas assim? Será que tem mulheres assim? Será que tem esposas que agem assim nos seus casamentos? Eu penso que sim, independente de ser nascido de novo ou não. Agora, filhos de Deus não devem agir assim, porque a Bíblia fala que nós precisamos ter o mesmo Espírito de Cristo. Para isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter, molde o nosso pensamento, nos transforme de dentro para fora. E você sabe como que isso começa? Quando você assume, quando você reconhece que você precisa, ok? Agora, tem uma atitude muito comum em pessoas egoístas. É que elas gostam de desqualificar o outro para se sentir melhor com as suas falhas. Então, às vezes, quando ela é até capaz de assumir uma falha sua,
Mas ela sempre acrescenta: mas não sou só eu, não, viu? O fulano também fez isso. Então, é uma atitude muito comum de querer desqualificar o outro para justificar suas falhas. Que não seja esse o seu caso, ok? Ou então, ser muito duro, né, com as falhas do outro e esperar que as pessoas compreendam as suas falhas. Agora, esperar que os outros tolerem a sua fraqueza enquanto você é duro com os outros, com certeza não é uma atitude de um filho de Deus. Isso, quando nós colocamos dentro do casamento, olha, com certeza vai ser conflito constante. Porque quando um cônjuge é egoísta, o relacionamento conjugal dele é muito difícil, é muito tumultuado. Quando a mulher é muito egoísta no casamento, com certeza ela vai ter muitos problemas com o seu marido. Agora, por outro lado, quando o casal é saudável e se dispõe a tolerar as falhas do outro, o relacionamento cresce, o relacionamento vai se fortalecer. Sabe por quê? Porque os dois vão aprender a tolerar um ao outro. Agora, deixa eu colocar para você aqui, eu queria mencionar apenas 2 atitudes egoístas, ok? Eu já falei, mas eu gostaria de ressaltar. 2 atitudes de uma pessoa egoísta ou de uma mulher egoísta. Primeira, culpar e condenar. Então, a pessoa, ela culpa o outro ou os outros, ou o cônjuge, e condena. Culpar e condenar não muda ninguém. O que muda é o perdão. Sabe, essa tentativa de ficar culpando o outro ou condenando o outro, isso só piora o relacionamento, isso não contribui para melhorar. E essa sensação de culpa, sabe, ela é ruim dentro de um relacionamento, no casamento principalmente, mas em qualquer relacionamento, até entre pai e filho, entre irmãos, é aquela sensação de que tudo o que nós fazemos está errado, né? E de que nós é que somos errados e não conseguimos agradar o outro. E isso normalmente mina as forças. E quando isso acontece dentro do casamento, sabe, isso apaga a paixão, isso tira o entusiasmo ali diante da vida. Alguns maridos até perdem a vontade de voltar para casa. Sabe por quê? Porque o casamento acaba sendo assim um tribunal. É o tempo todo tentando provar quem é o culpado. Isso é muito ruim. E tem um segundo aspecto também dessa atitude egoísta, porque a pessoa não apenas culpa, mas ela também expõe a falha do outro. Olha, se colocasse exposto só diante do outro, era menos mal. Mas às vezes faz isso diante das pessoas. Então tem mulheres que expõem a falha do marido diante dos filhos. Tem pessoas que expõem a falha do cônjuge diante da família. Ali naquele dia do jantar de família, fala o que não deveria. E isso é muito ruim. Isso é muito feio. E esse não é o Espírito de Cristo. Imagina se Deus fosse expor os seus defeitos e as suas falhas para as pessoas, tentando te corrigir. Eu penso que você não iria mais ter liberdade. Você falar, não posso mais confessar pecado, porque Deus vai me expor. Agora, só que Deus não age assim. Porque Deus, Ele nos ama. Ele quer que você mude, mas Ele não usa esse caminho. Ok? Mas, infelizmente, muitos casamentos parecem tribunais disfarçados, porque os cônjuges, às vezes os dois, eles estão ali envolvidos num trabalho de investigação para descobrir o culpado pelos problemas e depois condenar o réu. Isso não funciona, é por isso que os casamentos muitas vezes acabam, né? Porque ninguém consegue viver assim. Essa atitude de expor a falha do outro, muitas vezes é uma tentativa de provar o quanto o outro é culpado, mas você não. Isso é muito comum quando um cônjuge
já está até pensando em separar. Então a atitude dele é querer mostrar para as pessoas, contar para as pessoas o que o outro fez, quão culpado ele é, para você ficar bem na foto, para que todos possam dizer, não, ele ou ela tem razão em se separar. Só que isso não funciona com Deus, ok? E o pior de tudo é que esse tipo de comportamento esfria o amor um pelo outro. Então, mulheres sábias, elas vão procurar outras alternativas. Ela vai procurar a alternativa de acender a chama do amor do seu marido. Sabe, o amor, ele é como uma fogueira mesmo. Você precisa alimentar. E sabe como que você alimenta essa paixão, esse fogo? É através de elogios. Porque aí sim você vai manter a chama acesa. Você vai atrair esse cônjuge para você. Porque aí ele vai perceber que, apesar de todos os erros e falhas, ele é aceito, ele é amado. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Agora, eu penso que muitas mulheres egoístas não são felizes por causa exatamente disso, porque elas expõem o marido. E isso, com certeza, não é uma atitude de amor. E eu queria colocar aqui para você também 2 atitudes de amor que a Bíblia fala, que eu penso que mulheres felizes agem assim. E a primeira é a humildade. Quem é humilde se preocupa em corrigir os próprios defeitos e não tem tempo de ficar observando as falhas do cônjuge. Sabe? E se porventura ela percebe o defeito no outro, ela vigia para que as pessoas não saibam, sabe? Ela guarda o outro. Ela tem uma atitude de humildade. Então, muitas vezes ela até assume, fala, não, mas isso é porque eu não olhei. Não, mas isso é porque eu deveria ter feito. Sabe, ser humilde. A Bíblia fala que a primeira característica daqueles que entram, ou que expressam o reino de Deus é a humildade. Foi Jesus que falou, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino. Então, se você quer ter o reino de Deus na sua casa, seja humilde, seja uma esposa humilde, identifique-se com Cristo, porque Cristo, sim, é um modelo de humildade para nós. A Bíblia fala em Filipenses que ele, sendo Deus, ele ele escolheu a humildade para que ele pudesse realmente reinar. Então, se você quer reinar na sua casa, mulher, seja humilde. Mas tem uma segunda característica também, que é o oposto do egoísmo, a tolerância. Uma das coisas mais difíceis na vida é quando nós não temos a oportunidade de reparação. E às vezes o outro é intolerante com você, a ponto de não permitir que você nem, sabe, faça uma reparação ou peça perdão. Então, isso é muito ruim, porque com certeza o casamento é um lugar onde nós erramos muito, mas é muito importante ser tolerante. Sabe por quê? Ser tolerante é o mesmo que ser gracioso. É bom quando você ouve palavras sobre a graça e você vê a graça de Deus na sua vida e você se sente tão amado, tão aceito, sabe? Mas a graça não é apenas para você desfrutar, ela é também para você expressar. E o casamento é um lugar onde você tem inúmeras oportunidades de ser gracioso ou ser graciosa. E sabe como que você vai ser graciosa como esposa? Sendo tolerante com o seu marido. Ou, no caso, o marido sendo tolerante com a sua esposa. Meu marido, ele sempre diz que ele aceita presentes de aniversário atrasado. Pode ser de 1 ano, 2 anos ou até mais. Não tem problema. Então, se a pessoa chega para ele e fala, ô pastor, esqueci do seu aniversário, mas eu gostaria de entregar o seu presente. Ele já ganhou presentes de aniversário, assim, com 6 meses de atraso. Já teve irmão que deu presente para ele, falou, comprei o ano passado, não entreguei, vou entregar esse ano. E ele aceita. Sabe, eu acho que isso é um exemplo bem prático, né, de tolerância.
Mas muitas pessoas, às vezes, querem ser muito, muito implacáveis, né? Porque é aquela atitude de justiça própria. Não, agora eu não aceito mais. Agora passou da hora. Cuidado com isso. Agir com graça para com o outro é uma maneira de você ser tolerante, ok? Isso não significa que você tem que concordar com coisas erradas ou que você vai aceitar qualquer coisa do outro. Pode fazer o que quiser que você aceita. Não, não estou me dizendo isso, ok? Ser tolerante é crer que Deus pode mudar o outro. É permitir que Deus faça isso e não você com aquela pessoa. É crer que Deus está trabalhando ainda que você não veja, ok? E que você vai esperar. Então, essa atitude de tolerância, sabe? É aquele processo em que você está esperando Deus agir. Qualquer hora algo vai acontecer, ok? Por isso que a Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu gostaria de concluir aqui esta palavra. Não seja uma mulher egoísta, porque mulheres egoístas não são felizes. Seja uma mulher com atitudes de amor, como essa que eu mencionei aqui, de humildade e de tolerância. E eu quero concluir aqui lendo para você Filipenses 2, versículo 3 e 5, que diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Sabe por quê? Porque esse é o Espírito de Deus. Amém? Que você possa crescer, sabe, com esse Espírito de Cristo, manifestando esse doce perfume de Cristo, que é a vida de Deus que já está em você. Amém? Que Deus possa te abençoar e que essas palavras possam ressoar no seu coração, que o Espírito Santo possa encontrar em você espaço para trabalhar e transformar você numa mulher feliz. Amém? Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar e voltamos na próxima semana com mais uma edição do nosso programa Batom e Bate-Papo.